Só uma pergunta aqui, um adendo aqui. Você tem um público muito grande, né? As suas lives são sempre muito frequentadas aí, muito debatidas. Na tua visão, o grosso da sociedade está entendendo o que está acontecendo com o mundo? Não. Qual é a tua percepção como produtor de conteúdo? Não. Está todo mundo mais perdido que cachorro caído de mudança. Tá? Quando o pobre vai mudar, bota o totó lá atrás, ou o caramelo cai no meio do caminho, ele não sabe para onde vai. A maioria está assim. O pior é que tem gente que acha que sabe aonde está. Esse que é o perigo. E muitas vezes essas pessoas são influentes. Então você não sabe se é uma doutrinação, é aquela coisa, de vez em quando a burrice é tão grande que parece estratégia, isso já virou uma frase. Então é o seguinte, e é só burrice, era só burrice mesmo. Mas a burrice foi proferida por uma pessoa num estágio tal, numa posição tal, que você fala assim, cara, isso só pode ser estratégia, isso não pode ser burrice. Porque é basal demais. É o que a gente estava falando fora do ar sobre a Rússia a Rússia dominando o cenário aéreo. Eu sempre parafraseio o senhor falando que uma coisa que o senhor sempre fala na live do senhor, e é uma redundância militar, que a gente ganha a guerra pelo ar, pelo mar, mas a gente só conquista pela terra. Ganhar é uma coisa, ganhar e levar, ganhei, mas vai levar? O Napoleão ganhou todas as batalhas para chegar até Moscou. Entrou dentro de Moscou, e aí? Faz o que agora? Teve que voltar com o rabo entre as pernas, perdeu o exército inteiro, morreu todo mundo. Saiu com 500 mil homens, chegou com 5 mil. Né? Então é o seguinte, a gente chega à conclusão que é o seguinte, você tem que conquistar. Então é o seguinte, essa última conquista é feita no solo, no chão. É ali que vai acontecer. Mas o cenário vitorioso da Rússia no atual dá o controle aéreo. Então ela tem condições de atacar e destruir todas as linhas férreas, sem nenhum tipo de oposição. Tem mísseis inteligentes, tem sistemas inteligentes, e não o faz por quê? Não faz por quê? Isso foi até motivo de uma conversa nossa, uma concordância nossa há alguns meses atrás. Parece um erro de estratégia? É burrice demais? Não, porque é de forma continuada. Você vê que a Rússia tem condições de acertar o apartamento 103, tá? Sem mexer na porta do 102. Acabou o apartamento 103, tá? Mas o 102 está intacto. Então é o seguinte, como é que com essa precisão, com isso tudo, essas linhas de subministro de armamentos e de munição estão chegando? A resposta é que simplesmente a Rússia quer que chegue. Rubem, você está dando um ar de soberania. Não estou dando um ar de soberania. A Rússia faz ataques com 300 mísseis. Bem, com 300 mísseis numa tarde, ela acaba com todas as linhas férreas de abastecimento e todas as rodovias, numa tarde só, que dão acesso àquela região sul. E não faz por quê? Porque alguém está soprando a brasa. Alguém está soprando a brasa. Enquanto a brasa sopra, a temperatura sobe na Europa. Não a temperatura real na Europa está caindo. Inclusive, a Inglaterra está lá pedindo SOS. Eu falei para liga os catavento. Não tem catavento aí? Se ninguém precisa de petróleo, tem catavento. Pô, tem plaquinha solar. Faz aí, energia limpa. Energia limpa. O detalhe é que o maior defensor da energia limpa é a Noruega. É o país mais inclusivo do mundo, um discurso maravilhoso, tá? Adivinha qual é a commodity que eles estão mais investindo e qual o setor que eles estão mais investindo? Petróleo fóssil, aumentando a produção de gás e de óleo, que é o que está dando dinheiro. No fundo, todo mundo é primo do Salim, todo mundo quer grana. Então, o resto é narrativa. Então, é o seguinte, o que a gente faz? A gente chega... O insight que eu tenho, o grande insight que eu tenho, é que existe, vamos dizer assim, eu não digo que exista formalmente, tá? É assim, um pouco de viagem, é um pouco de... aquele insight.
realmente, isso aí eu falei desde o primeiro meu programa. Independentemente do número de mortos da Ucrânia, que já é bem elevado na Ucrânia, na região da Ucrânia, ali no Donbass, no sul, tá? Independentemente disso, ali é a Terceira Guerra Mundial. O que está sendo travado hoje é a Terceira Guerra Mundial. Como? Como pode ser a Terceira Guerra Mundial hoje? Como é que você faz uma Terceira Guerra Mundial? Como é que você faz uma Terceira Guerra Mundial num nível em que os oponentes, teoricamente, têm condição de acabar com o planeta? Acabar um com o outro. Ou então, o que sobrar, não sobrar para nada. Como é que eles fazem? Parece, dá impressão quase que há um acordo de cavalheiros ali, aonde simplesmente vai ser assim, olha, vai ter uma guerra ali até esfolar, e quem ganhar, ganhou. Quem perder, não vai perder tudo, mas vai perder a hegemonia. Então, é uma guerra por hegemonia. É uma guerra pela unipolaridade ou pela multipolaridade. A unipolaridade criada pelo Ocidente do Norte, que eu chamo de Ocidente do Norte, que é o conjunto dos Estados Unidos. Canadá não conta. Canadá é uma fazenda de capial. Então é o seguinte, o Canadá não conta, os Estados Unidos e a Europa. Esse grupo aí que detém 10% da população do planeta, os outros 90% estão em algum lugar que não ali. Essa turma aí tenta manter a hegemonia do planeta. Não dá mais. Eles não têm recursos para isso, eles não têm condições para isso, e, além disso, tem outros elementos que é a degradação da sua própria sociedade. Eu falo que o muro de Berlim, o comunismo caiu na cortina de ferro, mas caiu na cabeça do Ocidente. Não souberam lidar com a vitória. O que acontece? Trocaram a Guerra Fria, trocaram a guerra de verdade por uma mais-valia econômica. Todo mundo largou as armas de lado, agora qualquer arma serve, porque não tem mais uma superpotência do outro lado, não tem mais ninguém nesse sentido, né? Então, agora, a gente, com qualquer pedaço de pau ou com um projeto de arma, com um F-35 que não funciona, com uma fragata stealth, que foram 2 trilhões de dólares jogados no lixo, estão todas sendo encostadas, não tem limite para produzir coisa ruim no Ocidente, além da própria deterioração social dessa sociedade, o tecido social, a sodomização da sociedade ocidental, através do identitarismo, através do notório consumo desenfreado de drogas. Isso não é aula de moral e bons costumes, não. Isso é constatação. Quando você tem um grupo que representa 10% da população do planeta, e esse conjunto de pessoas consome 90% das drogas produzidas no planeta, há um desequilíbrio. Há um desequilíbrio grande nisso aí. Essa conta não vai fechar. E é hoje o que acontece mais ou menos. O Ocidente do Norte, Europa e Estados Unidos consomem aproximadamente 90% da droga produzida no mundo. Rubem, mas aí que tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vou pegar o gancho dessa tua pergunta aqui. Você faz umas colocações muito boas. Você acha que a Rússia e a China, eles perceberam essa fraqueza no Ocidente? O pessoal leu essa conjuntura? Sim. O chinês parece aquela coruja vendida como papagaio na feira de Caxias para o japonês chamado Joaquim, né? Ele não fala, mas fica prestando uma atenção do cacete. Fica ali, olhando. O chinês tem um parentesco muito grande com a tartaruga, né? Ele não tem pressa. É irritante. Na década de 90, as boas ONGs, as poucas boas ONGs, indignadas, denunciavam que um tênis da Nike era vendido por $500 na Quinta Avenida e era produzido por $1 no Vietnã, ou na Indochina, ou em qualquer região daquela. Era a exploração da mão de obra, da forma mais vil possível.
O americano achou que ia ficar rico indo para uma sala de computador e durante 15 minutos por dia fazer um day trade, ganhar $500 e amanhã ele volta para fazer a mesma coisa. Isso aí é muito bonito, isso é muito bonito. Entrar no caixa do Salim e pegar o dinheiro é muito fácil, mas alguém tem que tomar conta do lojinha. O dinheiro sempre tem a corda e a caçamba. Por mais dinheiro que você imprima no mundo, é o princípio básico, né, da inflação. O princípio básico da inflação, para quem não sabe o que é inflação. Você quer saber o que é inflação? É uma coisa muito simples. Você tem uma caneca, igual essa daqui minha, tá? E você tem uma moeda. A moeda é o meio de troca. A moeda é o meio monetário que eu tenho de adquirir a caneca. Tá? Então, eu tenho uma moeda, eu tenho uma caneca. Se eu imprimir uma segunda moeda, não vai aparecer uma segunda caneca do nada, não. Não aparece do nada. Não é mágica. Não é mágica. É a relação direta. Ela pode levar mais tempo ou menos tempo para aparecer, mas vai aparecer. Então, você tem um tempo. Por isso que se chama pirâmide. Por isso que as pirâmides quebram. A pirâmide é uma coisa que dá certo se você trabalhar com números infinitos. Porque ela trabalha com progressão geométrica. Né? Então, é o seguinte, você, quando tem uma caneca e uma caneca vale uma moeda. Se você produzir 2 canecas, você já pode produzir a segunda moeda, para continuar valendo. Se não, a caneca vai ficar cara para cacete. Você vai ter uma moeda para comprar 2 canecas. A moeda vai fortalecer, porque você tem menos moeda do que caneca. Agora, o fato, quando você faz a segunda caneca, você pode emitir a segunda moeda. Agora, emitir a segunda moeda não faz aparecer a segunda caneca. Então, a produção, a lojinha tem que funcionar. O caixa é muito bom, ir lá no caixa pegar o dinheiro é bom, mas é o seguinte, alguém tem que tomar conta da lojinha. E o que acontece? A euforia, o estupor criado por ganhar a Guerra Fria, de destruir a União Soviética, sem dar um tiro, sem o fim do planeta, criou uma catarse coletiva no Ocidente, lamentavelmente, com a mentalidade anglo-saxã sionista que eles têm, imperialista, dominadora, né? Porque é muito diferente. Os identitários vão aí falar mal dos portugueses, dos espanhóis, tá? Porque imagina se a gente fosse colonizado pela França, colonizado pela Inglaterra, eu ainda boto mais um, colonizado pela Holanda, como é que a gente ia ser bom, né? Nós íamos ser igual as 3 Guianas. O que tem naquela merda daqueles 3 lugares? Merda nenhuma. Tá? São colonizados pela França, pela Holanda e pela Inglaterra. O português e o espanhol são 2 esculhambados. Né? São 2 esculhambados, porque o latino é um esculhambado. Eu estou falando como latino que sou. O latino é um esculhambado. O latino chora, mata, berra, faz qualquer coisa. Ele é o seguinte, ele vem para colonizar, mas daqui a pouquinho ele está transando com as índias, daqui a pouquinho já tem filho índio, daqui a pouquinho já tem Joaquim e Aruma, já tem um negócio. Tem pessoas más? Tem pessoas, a estrutura, tem, mas eu estou falando de regra geral. A miscigenação não foi um projeto. A miscigenação que há no Brasil e que houve em toda a América Latina é uma coisa natural. E acredito em vocês, tá? O que foi construído aqui, o que nós temos aqui, se você for para Salvador, se você for para Fortaleza, se for para outros estados, você vê o Rio de Janeiro mesmo, São Paulo nem tanto, porque São Paulo naquela época não era tão desenvolvida, porque não era litorâneo. São Paulo tem o problema da Serra do Mar, sempre foi difícil acesso. Isso aí só em meados do último século passado é que São Paulo houve o desenvolvimento, né? Porque é um lugar, geograficamente, imagina naquela época com o transporte que existia de difícil acesso. Mas você vê que tudo foi criado pelos portugueses, tá? E no resto pela Espanha, e é o seguinte, nós temos que dar graças a Deus dessa colonização. A única coisa que a gente tem que se livrar é de ser capacho dos outros. Culturalmente agregados a outros. Eu não tenho raiva de país nenhum, eu não tenho raiva de povo nenhum, mas eu tenho uma análise fria do que acontece no planeta. E a gente tem que ter. Nós temos que ter esse senso crítico. É público e notório que a política americana é intervencionista.
Ele não se preocupa de vir aqui comprar o seu negócio. Ele tem que entrar na sua casa, ditar as regras, tomar as rédeas e, em algum momento, sabotar você como chefe de família. Sabotar você, acabar com você. É o modus operandi deles. Isso vem dos Akenazes, que são expulsos da Península Ibérica, porque eles financiaram as grandes navegações e eles são expulsos de lá. Tanto é que, se você se chama